portáteis, eles estão tanto ainda em ramos diversos, riscos e ramos diversos, como também no empresarial ou no risco nomeado. Deixa eu perguntar uma coisa que às vezes a gente não encaixa essas coisas direito. Vocês já tiveram aula de risco nomeado, correto? De compreensivos. Tá. Vocês lembram que o professor que deu aula de compreensivos para vocês falou que lá o risco nomeado, todas eram chamadas, nomeadas para dentro da apólice, por isso que recebe esse nome? Foi mais ou menos isso que ele deve ter dito, em tese. Isso. Então, por quê? Porque eu tenho lá modalidades de riscos diversos e eu nomeio as coberturas, eu chamo ela para dentro da minha apólice. Aqui, quando eu não chamar, é porque eu vou fazer de forma efetiva. Professor, como é que eu sei quando eu faço num lado e quando eu faço no outro lado? Aonde é que está essa divisão? Como é que eu, corretor inexperiente, que desconheço isso, que estou começando a minha vida como corretor de seguros, vou saber se eu vou fazer dentro da carteira de nomeados, dentro da carteira empresarial, ou se eu vou fazer a risco isolado? Qual é a técnica básica? Primeiro, vamos pensar no compreensivo empresarial. Tá bom? Beleza? Vamos pensar naquela empresa de material de construção. Ok? Aquela empresa pequena. Não pensa na Telha Norte, não pensa no grande. Pensa no pequena e média empresa. Perfeito? Ok. Então, já sabemos desse cara. Aquela empresa de material de construção. No fundo da loja, às vezes, ele tem lá um terreno onde ele tem areia, onde ele tem pedra, onde ele tem um monte de coisinha, que é material de construção, um depósito, como alguns falam, depósito de material de construção. Nesse depósito, ele tem, às vezes, uma empilhadeira. Nesse depósito, às vezes, ele tem um trator, que só fica ali no depósito. Esse cara é um cara que, se você contrata um empresarial com uma cobertura de equipamentos móveis, ele está bem atendido. Porque para algumas companhias, a cobertura de equipamentos móveis, quando está contratada dentro do empresarial, é exclusiva ao local de risco. Imagina, por exemplo, que você foi num escritório de contabilidade, tá bom? E esse escritório de contabilidade tem um monte de notebooks. Todo mundo trabalha com notebooks. Ó, que chique. Mas os notebooks ficam no escritório, não podem sair do escritório. É só uma questão estética. O dono quis fazer tudo com notebook e não com desktop. Esses equipamentos portáteis só ficam aqui dentro? Só. Pode contratar no empresarial. Agora, eu estou com uma empresa, professor, que ela tem um monte de equipamento, notebooks ou tablet, e os funcionários pegam aquele equipamento e vão para campo, vão para a rua, para fazer pesquisa, para fazer apresentação para cliente, muitas vezes do Iapoque ao Chuí. Trabalham no Brasil inteiro. Aí já é um RD. Olha, professor, inclusive, além de trabalhar no Brasil inteiro, alguns desses profissionais viajam para o exterior, aqui na América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai. Eles têm lá uma sede, uma filial em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina, eles precisam ir para fora do Brasil. Aí eu vou fazer no RD, porque o RD me permite uma contratação para todo o globo terrestre. Então, é essa dinâmica, é esse entendimento que você vai ter.
Professor, todos os produtos são lineares, ou seja, todos os produtos empresariais são iguais, têm limitação? Não. Um ou outro produto te permite uma variaçãozinha, mas aí, amigo, é produto e você, como corretor de seguros, tem que ler, entender, conhecer para ofertar para o teu cliente. É você que traduz a necessidade do teu cliente em seguros. Senão, não precisava de um corretor. Perfeito? Entender os exemplos, como funciona? Uma outra situação não muito comum também é a situação do seguinte: às vezes teu cliente compra equipamentos e maquinários, na indústria isso é muito comum. O cliente compra máquinas através do FINAME. FINAME é aquele linha de crédito do governo federal para incentivo à fomentação da indústria, por exemplo. E o FINAME pede uma pólice exclusiva, específica por isso. Aí você vai fazer um RD. Independente se tem território nacional, globo terrestre, aí você já vai direto para o RD, porque você precisa colocar lá bonitinho. Professor, se eu fizer um risco nomeado, chamar uma cobertura de RD, sendo um FINAME, posso colocar lá? Posso. Só que eu vou ter que descrever no risco nomeado quem é o beneficiário daquele equipamento, inserir o número de contrato, a vigência de contrato e o equipamento que está vinculado àquele contrato. Então, é assim que funciona o nosso mercado. Mas isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Essas circulares que a SUSEP vai botando no mercado vão ajudando para que os produtos vão se acomodando às necessidades dos clientes. Porque senão ficava tudo muito quadrado. E isso é uma necessidade, incluir uma cláusula beneficiária, uma extensão para território nacional ou para território global. Tudo isso faz parte do negócio. É isso. É o que eu acabei de falar agora. Essas circulares dão essa liberdade para avançar e inovar por parte das seguradoras, impulsionando o mercado. Esse é o modelo que já é ratificado agora nas circulares 620 e 621. Olha que legal. O que a gente tem hoje como modalidades, né? O que a gente tinha, melhor dizendo, como modalidades de seguros de ramos diversos tarifados, ou seja, era tudo padronizados. A gente tinha isso aqui tudo como padronizado. Equipamentos móveis e estacionários, alagamento, tanto no compreensivo empresarial, como também no... Perdão, eu tinha deterioração de mercadorias em ambientes frigoríficos, está lá nos compreensivos. Instrumentos musicais e equipamentos de som. Essa cobertura, ela acaba jogando dos dois lados. Professor, para quem é essa cobertura de instrumentos musicais e equipamentos de som? Só pensa no seguinte: se você frequenta igrejas, por exemplo, você já deve ter visto que as igrejas de pequeno, médio ou grande porte têm um volume de equipamentos musicais muito grande, sejam eletrônicos ou não eletrônicos. Você já percebeu que tem aparelhagem de som dentro da igreja? Muitas vezes os nossos clientes olham para a gente e falam assim, ó, eu preciso fazer o seguro daqui. Vai, eu sou o pastor André. Eu sei que eu não tenho cara de pastor. Tá bom. Beleza. Eu sou o pastor André. Eu olho para você e falo assim, ó, eu preciso fazer o seguro daqui porque eu tenho medo que aqui tenha um sinistro, que pegue fogo, que aconteça alguma coisa. Eu sei que aqui no meu templo Deus está vendo tudo, mas vai que tem uma hora que ele está ocupado, não consegue olhar para mim aqui e dar um dano elétrico. Ele mesmo,
Ele está pensando em vários tipos de situações que podem prejudicar a igreja. Mas, às vezes, ele não consegue transferir, te dar a informação completa. Cabe você, com a percepção de risco de corretor de seguros, observar, bom, ele precisa de incêndio, ele tem equipamentos de som, de filmagem, porque algumas igrejas hoje têm muito equipamento de filmagem para ficar colocando no YouTube ou mesmo nas redes de TV. Ele, às vezes, tem uma cantina, ele tem fornecimento de alimentos, ele tem que ter responsabilidade civil. Às vezes, alguém pode estar dentro da igreja, o telhado pode cair na cabeça, é responsabilidade civil. O piso pode estar molhado, um irmão, uma irmã escorregar, cair e se arrebentar. Ele tem outros riscos, que são da quebra de vidro, do tumulto. Só que ele espera que você, como corretor de seguros, observe os riscos dele. E aí vai enquadrando. Essa cobertura de instrumentos musicais e equipamento de som, vocês viram lá em Compreensivos. Ela foi colocada dentro do produto. Eu consigo contratar separado, mas também. Agora, além do irmão da igreja, a gente tem hoje muito DJ, muito pessoal que faz casamento, que faz show. Porque chegar na Santa Ifigênia em São Paulo e comprar um bom equipamento de som, uma boa estrutura, é tranquilo. E às vezes o cara compra 2, 3 caixas de som enormes, mesa, sintetizadora. Isso é equipamento de som. E às vezes ele quer fazer aquilo. E lembre-se, ele normalmente está viajando. Se for um DJ, o cara faz show no Sul, numa semana, vai fazer show no Nordeste na outra semana, no interior numa outra semana. Ele precisa de uma cobertura em território nacional. Inundação hoje está dentro do compreensivo. Equipamentos de exposição, aí você tem que fazer cláusula separada. Demais modalidades aqui, tem tantas. Joalheria hoje está separado, é um ramo específico. Roubo de valores. Então, algumas dessas coberturas que vocês estão vendo aqui foram incluídas, eram comercializadas na carteira de RD até 2011 e agora já foram incluídas nos compreensivos e deixaram de ser comercializadas aqui, como alagamento e inundação, e outras ainda continuam aqui porque ainda não tem um produto específico, tá bom? Bom, algumas das coberturas que continuam sendo comercializadas na carteira de riscos diversos, tá bom? Então, assim, valores em veículos de entrega de mercadorias. Você está cansado de ver esse caminhão da Coca-Cola, você está cansado de ver o caminhão da Brahma, o caminhão da Skol. Eu não duvido disso. Já vou chegar aí, Paula. Para joias, não, para joalheria. Eu já chego lá, tá bom? Já vou te explicar. Então, vamos lá. Então, você está cansado de ver esse caminhão da Coca-Cola, da Brahma, rodando por aí. Esse caminhão, em geral, ele faz a entrega e, ao mesmo tempo que ele faz a entrega, hoje é mais difícil porque a gente tem N instrumentos de pagamento, né? Você tem Pix, você tem cartão de crédito, você tem transferência bancária, mas antigamente, quando eu ainda tinha alguns cabelos sobre a testa, era normal que esse caminhão fosse entregar num bar, num restaurante, algumas caixas de refrigerante ou de cerveja e recebesse do proprietário em dinheiro no ato da entrega, bem como cheques. Às vezes o cara entregava em cheques, dava um cheque ou cheques que ele tinha recebido lá. Não era difícil de acontecer. O motorista ou o entregador da bebida pegava esses cheques, colocava dentro de um cofre que tinha que ser soldado no chassi do veículo, tá bom? É um cofre que a gente chama boca de lobo, porque você joga o dinheiro lá dentro, joga o cheque lá dentro e não consegue tirar lá de dentro, não consegue abrir, para poder trabalhar.
É normal nesse tipo de veículo de entrega de bebidas, entrega de cigarros também é normal. Por isso que quando você para do lado de um veículo desse, aqueles que ainda fazem isso, você vai ver que do lado está escrito assim: veículo com cofre boca de lobo. A chave não se encontra em poder do motorista. Tem lá um aviso. E aqui a cobertura só se dava quando o dinheiro estava dentro do cofre. Se o motorista pegou o dinheiro no balcão da padaria, colocou no bolso e não foi botar esse dinheiro direto no cofre, não tem cobertura securitária. Enquanto estava no bolso dele, até ele chegar no caminhão, não tinha cobertura securitária. Era só quando ele botasse o dinheiro lá dentro. E como é que caracterizava o roubo, professor? Os caras arrombavam, estouravam o cofre para poder cobrar, com pé de cabra, uma série de coisas, tá bom? E, em geral, lá no depósito central, ou mesmo na empresa de valores que recebia o dinheiro que estava no carro, no carro de bebidas, de entrega de bebidas, tinha lá uma chave que abria esse cofre, tá bom? Eu já vou te responder, Ana Paula. Só um minuto. Então, era isso que tinha no passado. Valores em veículos de transporte de valores, né? Ou seja, os carros fortes, Brinks, Protege, Prosegur, que vocês estão acostumados a ver. E aqui existe uma diferença. A cobertura se dá desde o momento em que o pessoal da corporação do carro, o pessoal que está no carro, está sobre a posse do malote. Então, às vezes, o cara chega na loja da CIA, no supermercado, vocês já devem ter visto isso, o cara sai com um malotezinho na mão e leva para dentro do carro forte. Eles segura o malote numa mão e a arma na outra, né? É assim que funciona. Esse caso, a cobertura se dá no momento em que o dinheiro é dado na mão do motorista, do pessoal da corporação. Professor, como é que se sabe quanto dinheiro tem ali? Não se conta o dinheiro na hora. Não é assim que funciona. Em geral, quem demanda o pedido do carro forte já tem lá um malote, tem um lacre, tem um papelzinho que vai naquele lacre fechado, que é colocado dentro do lacre, e lá tem a indicação, o número do lacre que está sendo fechado, né? A origem, o destino e o valor que está lá. Professor, por que o senhor sabe tudo isso? Eu, antes de trabalhar na seguradora, gente, eu era do Banco Real. Tem gente que nem sabe o que é Banco Real, de tão velho que é o Banco Real, tá bom? Mas era um banco que existia, já existiu. E aí, o que acontece? Eu cheguei a trabalhar um bom tempo na tesouraria da agência, do banco. Então, Adriana, isso indica que você tem mais de... Não faz essas coisas, Adriana, não entrega. Porque, se você sabe o que é Banco Real, você tem 30 anos no mínimo aí. Quase 40 já, tá bom? Não se entrega assim. Vamos lá. Mas voltando ao assunto. Não, Ana Paula, não patrocinava o Senna. Quem patrocinava o Senna... Olha a Ana Paula como... A Ana Paula dando golpe. Para dizer que é novinha. Mas, quem patrocinava o Senna era o Banco Nacional. O Banco Real patrocinava o Guga. Tá bom? Deixa eu voltar para a aula. Então, vamos nessa. Então, a cobertura se dá quando o funcionário pega o dinheiro, quando ele coloca no cofre do carro forte, pronto. Aí o risco está coberto. Tá bom? Até chegar no destino. O destino, às vezes, não é a central dos carros fortes. Às vezes é um banco, Banco do Brasil, normalmente, onde é feito o depósito compulsório, aí uma série de outras instituições. É o destino do dinheiro, tá bom? Tanto serve essa cobertura quando... Nossa, Aldo, aí você foi muito velho. Muito velho. O Banco da Lavoura, Aldo,
era do irmão do dono do Banco Real, do doutor Aloysio. Os dois começaram lavoura, lá atrás. Mas vamos para cá. Então, o que acontece nesse caso? A cobertura se dá da origem para o destino com o dinheiro na mão das pessoas. Tá bom? Com o dinheiro na mão da corporação do carro forte. Joalherias. Acho que foi a Paula que perguntou se eu cubro as joias. Paula, veja só, esse caso da joalheria, eu cubro as joias quando estão lá dentro da joalheria. Eu cubro tudo aquilo que a joalheria comercializa, mas lá dentro, tá bom? Lá dentro. Que seja considerado joia. Então, mas aí no empresarial, joias está excluída e no transporte, joias estão excluídas. Você já teve aula de transporte? Então, é no transporte que você também teve isso. Joia está excluída. Por que joia está excluída? Porque para transporte de joia tem que ser uma empresa de carro forte, de valores, não é uma transportadora. Não dá para me chamar a Braspress para levar joias. Tem que ser um carro forte. Entendeu? Porque tem um valor agregado grande. Então, o que acontece aqui? Eu vou cobrir a joia lá dentro, tá bom? Então, se o ladrão entra em transporte, é risco excluído, no residencial é risco excluído e no empresarial é risco excluído. Por isso que eu não contrato joalheria no empresarial, eu contrato numa pólice DRD. Aí é um RD. E veja a extensão da cobertura, só para terminar. Olha que interessante. Dentro da joalheria, às vezes eu chego lá, ó, que bonito, meu relógio, tá vendo? Pego o meu relógio, gente, olha como eu sou velho, não é nem digital, tá bom? Pego o meu relógio e entrego na joalheria para que lá seja feita a troca do vidro, a troca da pulseira, um aperto, um ajuste, a troca de bateria. Enquanto este bem está sobre a posse da joalheria, se houver um roubo ou um dano a esse bem, eu tenho aquele papelzinho que eu entreguei o bem lá para fazer o reparo, risco coberto. Eu não uso mais aliança, porque o dedo deu uma engordada. O meu dedo não. Eu fiz regime, meu dedo não fez regime, sabe? Eu tô magrinho. Mas meu dedo ficou grosso. Eu não consigo mais usar a aliança aqui que estoura. Então agora eu vou comprar uma aliança maior, de um aro maior. Mas se eu pego a minha aliança e levo para a joalheria desamassar, dar uma polida nela, e lá dentro roubam, alguém entra lá e rouba a minha aliança, risco coberto. Até a importância assegurada contratada. Eu levei a minha joia numa joalheria para fazer a limpeza, né? Para a minha aliança, por exemplo, para limpar, deixar ela redondinha. Aí, a joalheria tem um serviço de delivery, entrega a joia. Olha que legal. A joalheria tem um serviço de delivery. O funcionário da joalheria sai com a minha joia, sai com a minha aliança num pacotinho e vai me entregar. Eu estou a 4, 5 quadras da joalheria. No meio do caminho, ele é abordado, ameaça de roubo, né? Ameaça com arma de fogo, descaracteriza o roubo e leva a minha joia. Risco coberto. Risco coberto. Mesmo ele estando fora do local de risco na joalheria. Lembra que eu falei que a gente tem que entender aonde faz a cobertura e aonde não faz? Se ele é meu funcionário, risco coberto. E olha que interessante. Eu, André, sou o dono da joalheria.
Estou lá no contrato social, tá bom? E tem a Ana Paula como minha funcionária, minha balconista, tá bom? Ó que chique. A minha filha, atenção, a minha filha está hoje lá na joalheria comigo. A minha filha vai pegar a joia da Adriana, que está ali pertinho da joalheria, 2, 3 quadras, e a minha filha vai entregar esta joia num destino. E aí a minha filha, no meio do caminho, sofre o roubo. Uma ameaça e sofre o roubo. Tem cobertura securitária? Nesse caso, não. Por que nesse caso não tem cobertura? Porque a minha filha não é funcionária da empresa. Ela só é a minha filha. Exatamente, Ana Paula. Nesse caso, não tem cobertura porque ela não é funcionária da empresa. Tá bom? Fábio, até pouco tempo atrás, Chubb, a Tóquio, Tóquio comercializavam. Tem mais uma, agora me fugiu. Essas duas eu me lembro que comercializavam, só que com uma questão. Cada uma por um valor securitário e outra questão importante. Aí tu tem que ver com elas, tá? Na verdade, elas têm uma corretora que desenvolveu um produto e você acaba usando o produto desta corretora, ele trouxe um facility do exterior, e aí ele te permite operar dentro do produto dela como uma barriga de aluguel, aí tu tem uma limitação da tua comissão entre 15% e 20%, tá bom? E aí tu pode comercializar. Agora, para as grandes redes, aí já muda de figura. Beleza? Depois dá uma consultada nessas duas, que essas duas eu me lembro. Como não é muito a minha praia, não vou te falar de outras que eu não me lembro de cabeça. A Tóquio eu lembro porque, como vocês sabem, eu trabalhei na Tóquio há alguns anos. Tá bom? Mercado que está fazendo barulho, obras de arte. Né? Tem até um caso agora aí de um marchand aí que está trabalhando com... Virou notícia de jornal. Então, multirriscos e obras de arte. Aqui o que tem de legal é o seguinte. Eu tenho lá uma obra de arte, eu tenho algumas obras de arte. Eu fiz duas, tá? Eu tenho 2 filhas, eu fiz 2. Então. Obras de arte em geral. O que é obra de arte? Livros, quadros, esculturas, estatuetas, tapetes, entre outras coisas. Esses dias teve um amigo nosso que nos procurou para fazer, ele tem uma biblioteca de livros voltado para a área dos judeus, muito antigos, livros antigos. Além disso, tem uma série de livros franceses sobre culinária, entre outras coisas. E a gente está fazendo lá uma projeção de estudo. O que é necessário para fazer uma obra de arte? Antes de qualquer coisa, ser reconhecido como uma obra de arte. Não adianta eu ter um quadro que não é uma obra de arte, reconhecido como tal, que é simplesmente uma impressão de HP, né? E achar que isso vai ser seguro de obra de arte. Não, precisa ser uma obra de arte. Precisa que um perito, por parte do proprietário da obra de arte, ateste que é uma obra de arte. Esse perito, além de atestar a obra de arte, ele vai botar um valor de referência a essa obra de arte. Estamos falando de... Não se limite a pensar que obra de arte é quadro. Pode ser, por exemplo, como eu estou falando para vocês, uma coleção de livros. Tá bom? Ou pode ser uma coleção de estátuas, por exemplo, ou peças antigas da era barroca, de santos, por exemplo. Então, esses itens
é que são os itens seguráveis. Aí eu tenho um técnico, um perito que atestou que aquilo é uma obra de arte. Atestado a obra de arte, eu vou demandar para a seguradora. Ela, por sua vez, irá contratar um perito dela para confirmar se aquilo é uma obra de arte. Aí, quando é atestado isso, aí está valendo. Tá bom? Então, assim, é um seguro que o custo é alto, naturalmente, porque envolve, assim, particularidades na linha de aceitação. E tem uma cobertura que é muito legal nesse seguro, se chama prego a prego, muito utilizada. Imagina que na minha casa, eu, André, tenho 2 quadros famosos, tá bom? E vou fornecer para o Fábio, não sei se vocês sabem, o Fábio tem uma galeria de arte, eu vou deixar os meus quadros em exposição na galeria de arte Brasmelato, que é do Fábio. Tem uma cobertura, Fábio, que dá a cobertura da saída da minha casa, na verdade, da retirada da parede da minha casa, até ser colocado em exposição na sua galeria. Ao término da exposição, essa obra de arte volta e é colocada de volta na minha parede. A cobertura se chama prego a prego. Prego a prego, ou seja, do prego da parede da minha casa ao prego da parede da sua galeria, ao prego da parede de volta da minha casa. Isso quer dizer que eu cubro, inclusive, o deslocamento. Inclusive o deslocamento. Tá bom? Fidelidade. Ah, professor, eu tinha uma amiga minha, um amigo meu, que se soubesse que tinha esse seguro, tinha feito porque o marido ou a mulher traiu ele. Tem nada a ver com isso, gente. Fidelidade não é... Não, Fábio, você não é o artista, você é o dono da galeria. Para com isso. Olha o Fábio, gente, está se achando. Você só é o dono da galeria. Subiu para a cabeça, Wander. Bom, vamos lá. Fidelidade. Não tem nada a ver com questões conjugais. Fidelidade é quando, se você olhar, toda a cobertura de roubo, seja roubo de bens ou roubo de valores, exclui os atos praticados por funcionários. Toda cobertura de roubo exclui os atos praticados por funcionário. Roubo e furto qualificado de bens. Ela exclui a participação, os atos praticados por funcionário. Porque quando um funcionário se apropria de um bem da empresa, é que ele quebrou a confiança. A quebra da confiança se chama fidelidade. Ele deixou de ser fiel. Não precisa nem ser corintiano, gente. Ele deixou de ser fiel. Tá bom? Por isso o termo fidelidade ou infidelidade. Tá? Funcionário de empresas do setor privado e público. Quando falamos do setor privado, falamos de apropriação indébita. O funcionário não precisa botar uma arma na cara do proprietário da empresa para roubar a empresa. Se ele tiver acesso à conta bancária da pessoa, ele desvia o dinheiro. Eu, às vezes, eu sou o André, eu sou o cara que faz o controle dos contas a pagar da empresa. Tá bom? Então, eu sou responsável por liberar o pagamento das coisas. Eu vou lá e toda semana incluo lá um TED ou um Pix para minha conta, ou para a conta da minha mãe, aquela senhora. E mando lá um Pix para a conta da minha mãe ou para a conta da minha esposa. Enfio uma nota qualquer lá dizendo compra de sabão em pó, crédito, conta Ana Cecília. Acabou. E está resolvido. Ana Paula, quando eu falei fiel, é porque o torcedor corintiano ele é conhecido como o torcedor da Fiel.
Tem nada a ver com qualquer outra semelhança. Só falei isso porque ele é considerado o torcedor fiel, tá bom? Vamos lá, voltando. Quando falamos do setor privado, então, eu tenho apropriação indébita. Quando falamos do setor público, eu tenho aquilo que a gente chama de peculato. Peculato é a apropriação do dinheiro público, tá bom? O problema é que, no Brasil, para se condenar essa situação, para se ter direito a esse tipo de indenização, no setor privado é mais difícil. Por quê? Eu preciso demitir o funcionário, ou ele se declarando culpado, ele falando, não, eu realmente roubei, ou ter um inquérito policial que caracterize isso. E aí eu demito ele por justa causa. E se você chegar, se tiver algum advogado aqui na sala, pode falar. Tá bom? Você demitir alguém por justa causa no Brasil hoje é uma situação dificílima. Porque você demite hoje por justa causa, inclusive com testemunhas de outros funcionários, e daqui a 1, 2 anos esse cara entra com uma ação dizendo que ele foi demitido por justa causa sem ter a justa causa. Ele consegue provar por A mais B que ele não roubou nada, apesar de ele ter confessado que ele roubou. Ele diz que ele foi induzido, coagido. Basicamente a mesma porcaria que aconteceu aí com algumas denúncias da Lava Jato, que os caras falaram que entregaram milhares de milhões de reais para o governo, devolveram, né? E depois olharam e falaram assim, desculpa aí, mas na verdade eu só falei aquilo porque eu fui forçado a falar. Ele foi forçado a falar e devolveu 90 milhões de reais. Uma coisa é ser forçado a falar, outra coisa é devolver a grana. E como é que ele tinha esta grana, né? Um dinheiro muito maior que a capacidade dele de ganhos como um assalariado funcionário de uma empresa. Pode até ser que ele tenha sido forçado a falar, mas explica como é que você tem esse dinheiro todo. Inclusive, um morreu agora recentemente. Então, esses desvios cometidos por funcionários no exercício da atividade, hoje no Brasil, é um problemaço. Então, assim, é meio em desuso. Eu tenho essa cobertura num RD separado e tenho ela também dentro dos compreensivos empresariais. Quando é aplicado num e quando é no outro? No fidelidade para RD, olha que louco, para pessoa pública, quando é município, estado e união fazendo esse tipo de seguro, e eles às vezes fazem, a cobertura se dá de forma plurianual por 5 anos. 5 anos. Por que 5 anos, professor? Porque, em geral, o mandato é de 4 e essa cobertura tem uma extensão de até 365 dias após o término da relação de trabalho. 365 dias, ou seja, 1 ano a mais. Às vezes, eu só vou descobrir que o meu funcionário está roubando quando ele é demitido. E eu só vou descobrir isso quando fecho o balanço da empresa. E, como vocês sabem, às vezes o balanço de uma empresa pode ser feito de forma semestral ou anual. E aí, depende do tamanho da empresa, é feito disso. Então, a cobertura, no caso de pessoa jurídica do direito público, no máximo 5 anos. A cobertura da empresa privada, aí normalmente se faz anual. E aí, quando eu tenho um pessoal que está em campo, os antigos caixeiros viajantes, os mais velhos vão saber o que eu estou falando. As pessoas que saíam para vender produtos do Iapoque a Chuí com a marca e recebiam em cheque, recebiam em dinheiro e se apropriavam desse dinheiro. Isso era fidelidade. Tá bom? Material rodante. Quando falamos de material rodante, estamos falando de trens, tudo aquilo que roda sobre trilhos. Tá bom? É um seguro caro, não é um seguro barato,
E é um seguro hoje pouco demandado no Brasil, porque hoje no Brasil eu tenho 4, 5 empresas que trabalham com esse tipo de modal de transporte, né? Eu tenho a Rumo, eu tenho a LL, eu tenho a VLT, eu tenho aí 3, 4 empresas grandes que trabalham com isso, elas quase não fazem mais esse seguro, porque proporcionalmente à quantidade de equipamentos que ela tem em exposição e o risco que ela corre é muito pequeno e com uma taxa muito alta. Então, eu vou falar para vocês que hoje é bem difícil. E é mais fácil, muitas vezes, você fazer o seguro do trem, do vagão, dentro de uma operação de riscos operacionais, quando é possível fazer, tá bom? Então, por exemplo, o metrô de São Paulo, ele não tem uma apólice de material rodante, ele tem uma apólice de risco operacional. Porque aí eu abranjo dentro do risco operacional com um limite alto, um limite significativo, eu consigo dar cobertura aos trens, às estações, à linha férrea, à linha elétrica. Entendeu? Então, um risco operacional eu consigo fazer uma cobertura maior, bem mais dimensionada. Por exemplo, talvez o metrô tenha lá um limite de 200 milhões, 300 milhões de reais. 300 milhões cobre uma composição, cobre uma estação, então é melhor fazer assim, tá bom? Como cobertura básica. Até aí, tudo bem? Então, vamos em frente. Bom, cenário atual, já expliquei para vocês, já falei para vocês que o Risco Diverso é um grande laboratório do mercado de seguros, ampara os produtos já consolidados, como o próprio seguro de equipamentos, além de produtos em fase de experiência e inovações. Quais são os produtos que ainda estão em fase de experiência, professor, nesse exato momento? Os portáteis de celular. E por que os portáteis de celular estão ainda em experiência, professor? O seguro de bike, por que ainda está em experiência? Os de celulares, por uma simples situação de uma atualização frequente do modelo de software, do modelo de equipamento, né? A gente entrou agora, nós saímos do celular grande, eu tive aquele Motorola tijolo, depois eu passei por aquele startup lá, que era o boquinha de jacaré da Motorola, que era pequenininho, eu saí de um negócio desse tamanho, passei por um negócio desse. Aí eu tive um Nokia menorzinho. Agora, como eu estou cego, eu tenho quase uma tela de computador como celular. Entendeu? Cada vez maior. Lá eu só tinha um aparelho que tinha teclado, eu já tive um BlackBerry que tinha até aquele teclado que parece de computador, chique pra caramba. Mandava e-mail por ali. E à medida que isso está mudando, vai sendo feitas atualizações, essas atualizações do celular acompanham atualizações de produtos, e eu vejo, falando aqui do celular, eu, André, vejo assim, eu hoje tenho um S22, aí eu fui comprar o celular. Ai, que legal, lindo, maravilhoso. Funciona, funciona. Tem uma câmera XPTO. Eu falei, caramba, eu vou virar o Boninho. Ultra velocidade. Vou virar o Michael Schumacher. Vários aplicativos. Vou virar o Bill Gates. Até aí, beleza. Beleza. Então, é que eu comprei o 22 por uma situação, Wander. Não era nem objeto meu, é que eu cheguei na loja, eu tinha um outro aparelho, eu dei o meu aparelho para a Vivo deu um valor alto no meu aparelho, que não era um aparelho da Asus. Aí, no dia que eu estava lá, tinha uma promoção e, tipo assim, o cara me convenceu a leve esse S22 que vale a pena. E o que eu paguei em relação ao que ele vale, realmente valeu a pena, né? Pelo que o valor que eles colocam lá. O problema é que eu fiquei com 22 parcelas para pagar
ao longo do tempo. Eu acho que eu vou morrer e não termino de pagar o celular. Está parecendo o carro já. Mas beleza. 21 parcelas. 22 não, 21. Mas voltando à situação. Tu ri porque sou eu que vou pagar. Se fosse tu estava chorando. Bom, voltando à situação. Então, até aí, beleza. Aí, na hora que eu abri a caixinha, eis que me vem uma surpresa. Olha que coisa linda. Não tem carregador. Eu tenho que comprar o carregador. O carregador é a parte. Eles me mandam esse cabinho aqui, ó, que vocês estão vendo, que eu posso ligar do meu computador. Ele está ligado aqui no meu notebook. Mas o carregador ele não tem. E aí, eu sou brasileiro, nunca desisto. Entrei na loja da Samsung para saber quanto era o carregador do aparelho celular. Eu ia ter que fazer em 21 vezes também, porque pelo preço do carregador vai se ferrar. O que eu fiz? Fui no camelô. Comprei um Xing Ling Long King. Funciona? Ah, tá funcionando. Até o dia que aquela porcaria pegar fogo, porque às vezes eu ponho a mão dele, ele tá mais quente que o fogão de micro-ondas que eu tenho lá em casa. Então, assim, daqui a pouco, as seguradoras vão colocar uma cláusula dizendo o seguinte, ó, eu reconheço que esse carregador Xing Ling que você usa não é seguro. Porque ele não está pronto para suportar a amperagem do aparelho, porque esse aparelho demanda uma carga boa de amperagem, de energia. Não vou te dar cobertura. Vai ser um negócio meio maluco. Porque é como se eu tivesse uma Q6, uma BMW Q6, que precisa de um pneu 17, 18, e está usando um pneu 13. X6, Q6. Wander, eu sou pobre, eu nunca vou saber isso. Eu ando de Fusca. Relaxa. Entendeu? Então, o que acontece? Provavelmente, ali na frente, as seguradoras vão olhar e começar a falar o seguinte, ó, se o carregador que você usa no celular não for o original de fábrica, não for original do fabricante, eu vou excluir a cobertura de queima, porque a amperagem, o modelo é totalmente outro. Não sei se isso vai acontecer, mas olhando os danos que acontecem aos celulares, olhando os danos que acontecem aos tablets, que é da queima, do dano elétrico, não vai ser difícil. Porque você, dentro de um equipamento eletrônico, você tem um negócio que se chama amperagem. O mínimo e o máximo que o equipamento pode trabalhar sobre carga. Se você trabalha muito perto do máximo, ou muito perto do mínimo, sempre esse equipamento vai queimar. Queimar mais de uma vez. Ele está sendo forçado. E aí você tem um problema. Ou você vai ver aquela coisa que é normal, né? Como está muito caro o equipamento, as seguradoras começam a falar o seguinte, ó, aumenta a franquia do reparo ou não aceito mais esse modelo de equipamento. Porque é na experiência que as seguradoras vão se balizar. O grande barato é que com essas circulares 621 e 620, a 620 a 621, as seguradoras estão podendo inovar. Isso não quer dizer que inovação é só melhora. Também pode trazer restrições. E volto a dizer para vocês, essa semana todos os professores da escola tivemos uma reunião para tratar uns assuntos, né? E uma das coisas que a gente tratou nessa abordagem é isso. Nós já temos as circulares, mas nós como profissionais da área, não estamos vendo ainda nenhum movimento expressivo dessa melhora. E lembre-se, uma circular é editada num ano e começa a valer a partir do dia 1º do outro ano. Nós ainda não vimos nada. Nenhum movimento.
eu digo a vocês, a minha perspectiva é 24, 25. Começar a surgir. Não é começar a surgir, mas é ter produtos já prontos no mercado. Antes disso, não imagino. Bom, hoje o que a gente tem no mercado? Máquinas e equipamentos industriais, bikes, roubo de cartão, para ferramentas, notebooks, celulares, aí são os portáteis. Lembrando que nos portáteis as ferramentas também, muita ferramenta de engenharia, de medição. Equipamentos para construção civil, próteses, equipamentos cirúrgicos, fotográficos, entre todos os outros. Isso aqui é só uns itens. Existem outras formas diversas de riscos diversos. Para o futuro, já tem, né? Mas enquadrado aí, talvez a gente comece a ver mais seguradoras com aceitação para drones, né? Porque hoje a gente já tem muita gente mexendo com drone, não de forma recreativa, tá? Profissional, que já começa a demandar isso. Um drone é um equipamento de um valor agregado alto, então vai ter. Quer ver uma coisa que já vai começar a pegar também? Está virando moda agora você não ter mais televisão em casa, você ter aqueles projetores. Já nós vamos ter alguém ofertando uma cobertura para projetores. Tá bom? Vimos um negócio que entrou no mercado de forma assim, parecia um tsunami, vum, e depois esfriou. Os patinetes elétricos. Quando surgiu lá os primeiros patinetes aí de mobilidade daquelas empresas, agora me fugiram o nome das duas lá, que estavam na linha de frente, todo mundo, eu tenho patinete, eu quero botar patinete, vamos fazer patinete. Aí já esfriou porque saiu de moda o patinete. Essas bikes um pouco maior, que parece uma moto tipo Harley Davidson lá, larguinha lá, aquelas ciclomotores com 49 cilindradas. Ali ainda está meio parado, né? Porque qual é o problema daquilo? A HDI já vende, tem seguradoras que já vendem isso. Qual é o problema que tem naquele negócio? Ainda não se definiu se aquilo é uma bicicleta ou uma moto. Se é uma bicicleta elétrica ou é uma moto. E enquanto não tiver uma definição desse assunto, a gente vai sofrer. Existem motos elétricas já até 49 cilindradas, que parece lambreta, essas coisas, né? E até outras com, tipo, lembra aí uma CG, mas que a gente ainda não consegue definir se vai fazer enquadramento como moto ou como bicicleta, porque abaixo de 49 cilindradas não se caracteriza como veículo emplacado. Você não emplaca o veículo. Então, precisa ter uma definição do Conselho Nacional de Trânsito para que as seguradoras possam direcionar os produtos. Beleza? Até aí, tranquilo? Tem dois... Deixa eu já matar essa charada aqui com vocês, se for possível. Rapidinho, só para não ficar devendo, porque aí a gente fica devendo e fica ruim. Deixa eu subir aqui um negócio. Eu não fiz, eu falei para vocês que eu ia fazer hoje, eu não fiz lá as soluções do Fixando o Conceito do capítulo 1 e agora do capítulo 2. Então, se vocês me autorizarem, eu gostaria de fazer já para não deixar isso pendente. Pode ser? Beleza. Acho que alguém respondeu, pode ser. Beleza, então vamos lá. Capítulo 1, eu vou ler, está na página 19, tá bom? E aí a gente já chega numa solução. Ramos diversos têm como filosofia a ideia de que nada existe que não possa ser segurado. Beleza, precisa ter o risco. Portanto, ele apresenta como um ramo multipeculiar para a área de seguros de danos. É a principal característica do ramo diversos.
possuir e manter sempre um número reduzido de modalidades? Não, não tem isso, não tem um limitador. Seu aspecto é criativo e inovador. Por enquanto, ficamos com essa alternativa. Adotar exclusivamente tarifas estabelecidas pelo ressegurador. Não. A gente até pega a experiência do mercado internacional, vê o que a gente tem de jabuticaba aqui dentro e tenta equalizar uma solução para os dois lados. Manter a estabilização técnica, evitando criar inovações. Não, é um mercado que sempre vai atrás de inovações. E a tradicionalidade dos seus produtos. Não há nada tradicional nisso aqui. É sempre o novo, criar. Então, alternativa aqui, B. Deixa eu fazer um comentário com vocês. Vocês já estão fazendo o curso há um tempo e já sentiram. Eu realmente, hoje em dia, não dou tanta importância fixando conceitos. Por quê? O padrão de prova tem sido um pouco diferente do padrão do fixando conceitos. A forma como as questões estão sendo colocadas na prova está um pouco diferente. Está mais parecido com aquele exercício virtual que você faz no site. Portanto, uma horinha com calma, vai lá e faz aquele exercício. Entendeu? Isso. Por isso que eu não tenho... Antigamente, eu dava muito pouco eu dava mais importância ao fixando conceitos. Eu fazia um simulado de 800 mil questões. Os alunos passavam 2 dias respondendo o simulado. Eu hoje faço um simulado, vocês vão receber aí, daqui a pouco, alguma coisa sobre simulado. A gente vai fazer uma situação de prova em aula mesmo, em simulado. Mas, assim... A questão do fixando conceitos, eu deixo bem claro que, assim, eu estou só explanando, não que não seja legal, mas aqui é mais para fazer uma marcação. Outra coisa importante, ele está perdendo, foi reduzido, né? Cada vez mais tem menos questões em fixando conceitos. O seguro de risco... E outra coisa, o simulado, aquilo que é feito eletronicamente... ele te dá a perspectiva da prova, porque ele te dá a quantidade de questões por matéria para você responder na hora que está fazendo a simulação. O seguro de riscos diversos destina-se a atender a necessidade dos segurados para riscos seguráveis em que não haja ainda condições de cobertura disponíveis no mercado brasileiro, segurador brasileiro. Portanto, ele é reconhecido por possuir sempre uma linha demarcatória? Não. Dispensar todo e qualquer tipo de pesquisa para a criação de novos produtos? Também não. Ele é pesquisa, ele é laboratório. Tratar somente riscos enquadrados nas coberturas oferecidas em outros ramos? Não. A ideia é que ele tem uma série de coberturas não oferecidas em outros ramos. Ser um ramo de estabilidade técnica, isto é, sem alterações em suas condições e disposições tarifárias? Não. Ele sofre a cada ano, a cada tempo, mudanças de produtos. Por isso, é uma situação que eu sempre tenho que estar atualizado naquilo que eu estou vendendo. Se eu vendi um RD há 1, 2 anos atrás, com certeza o produto deste ano está diferente daquilo que foi vendido há 2 anos atrás. Ele pode ter passado por atualizações. Quando eu falo atualizações, é aumento de cobertura ou restrição de cobertura. Tá bom? Ser um grande laboratório do mercado de seguros brasileiros. Perfeito. Eu vou pegar um exemplo para isso. Eu sempre gosto de dar exemplos. Vocês sabem que celulares é um risco coberto em RD. A carteira de celular, os seguros feitos na carteira, no celular é do RD. Tá bom? Então, o que acontece nesse caso? Existe uma grande companhia no mercado, não vamos citar o nome dela, que aqui a gente não faz comercial, né? Aquela seguradora lá da cidade da Bahia. Agora não se chama mais, mudou o nome, né? Não é mais a cidade da Bahia. Agora é só o que tem aqui em Santos. Então, vamos lá. Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá. O produto que ela comercializa diz o seguinte: este seguro não cobre quando o equipamento celular está entregue na mão de menores de 18 anos. Você não tem cobertura se for menor de 18 anos.
Agora, por que um pai ou uma mãe compra um celular para um filho, além de ele ficar fazendo selfie com o celular? Qual é a ideia? Eu estou te dando o celular, filho, porque na hora que você está se deslocando, está indo para a escola, vindo da escola, está indo para fazer um trabalho na casa de amigos, ou está em algum lugar, eu quero, se eu sentir assim um aperto no peito, né? Porque os pais sempre falam, eu senti um aperto no peito, acho que aconteceu alguma coisa com meu filho, eu quero ligar e saber se você está bem. Então, o celular não é só um aparelho para ficar fazendo gracinhas, ficar fazendo selfie. Ele também é um instrumento de segurança para os pais. Tudo bem, tem pai que compra um celular, um iPhone 13 por filho e outro compra um Samsung A10. Não importa, cada um dentro da sua capacidade. O que a seguradora vai ter que fazer ela precisa mudar o produto dela e reconhecer que o celular, sim, que o celular é um equipamento, é um instrumento. E não é porque está na mão de menores que não possa ser dada a cobertura securitária. Mas o menor, ele pode esquecer, ele pode cair com o celular porque ele está jogando bola, não importa. Se você não quer subir no play, não quer brincar, não vai para o play. Nesse aspecto, eu acho que a seguradora erra. E precisa ter uma mudança nisso. Já passou da hora de se encarar celular como algo importante, seja para o adulto ou para a criança. Criança que eu digo, um menor de 18 anos. Né? Alguns dos senhores devem ter filhos de 13, 14, 15, 16 anos que estão dentro de uma escola agora e que você, por mais que esteja aqui na aula, está preocupado com a integridade física, para saber se ele está bem. Às vezes manda o zap, está tudo bem aí? Como é que a seguradora não dá cobertura para o teu filho que o celular está lá e tu pagou prêmio para isso? É para fazer você mentir? Para falar que na hora que estava o sinistro, o celular estava na sua mão? Então, nesse aspecto, eu acho que a seguradora peca demais. Conhecer outros ramos de mercado, sempre apoiou o desenvolvimento do mercado de seguros no país. No RD, o intercâmbio é a troca de experiências no mercado segurador brasileiro e internacional são uma constante. Aponte o grande benefício dessa troca. As condições gerais do ramo são bastante abrangentes e contêm uma relação de todos os riscos excluídos no contrato, dispensando assim a sua menção nas condições especiais, qualquer que seja a modalidade de seguro contratada. Como vocês sabem, toda a exclusão de cobertura deve estar explícita no contrato, em Arial 12 e negrito. É obrigatório. Se você olhar qualquer contrato, toda a exclusão está em Arial 12 e negrito. As coberturas da apólice do seguro de RD abrangem prejuízos decorrentes do vício intrínseco, mau acondicionamento, insuficiência ou impropriedade de embalagens, bem como o da mercadoria assegurada. Todo vício do bem não tem cobertura securitária. Todo vício de bem não tem cobertura securitária. E o que é vício intrínseco, professor? É aquilo que o bem vai sofrer em decorrência de ser o bem. Então, por exemplo, a soja tem um vício intrínseco. Que vício é esse? A soja perde peso, porque ela vai perdendo a umidade dela. Isso é um vício da soja. Mau acondicionamento, suficiência, ele não precisa nem dizer que isso aqui está errado, né? Filosofia que norteia o ramo de RD é que tudo pode ser segurado, verdade. Logo, todas as suas modalidades de cobertura compreendem todos os riscos. Não é todos os riscos. É só aquilo que não tem em outros ramos e que tenha risco. Por ser inovador, criador, os ramos diversos, necessita conhecer novos ramos, modalidades de seguros desenvolvidos por outros mercados. Para atingir a maior consolidação técnica e melhor atender o mercado consumidor brasileiro. Verdadeiro. As bases técnicas e condições da contratação de todas as modalidades de seguros diversos foram obtidas por meio de intercâmbio com os mercados internacionais. Tem coisa que é uma jabuticaba nossa.
Nem tudo foi visto lá fora. Tem coisas que são nossas em particular, tá bom? Então, alternativa D de dado. Vamos dar uma subida e vamos para o outro fixando conceitos. Eu, nesse momento, eu não enxergo que vocês... Desceu lá dentro. Professor, o que aconteceu? Professor? Desculpa, gente, é que eu não vi, não estava vendo a... Perdão, voltei. Não, o slide está travado. Eu estou fazendo a leitura, mas eu não estou colocando o texto aqui para vocês. O slide está travado porque está fixando conceitos. Deixa eu ver. Eu só estou lendo o fixando conceitos. Está na capa? Eu estou lendo a apostila. O slide não está travado. Isso aqui é porque está no fixando os conceitos. Tá bom? Agora vamos fixando o conceito dos dois. E eu estou lendo a apostila em paralelo. Deixa eu fazer um negócio aqui. Rapidinho. É que quando eu estou lendo aqui, fixando conceitos, eu tiro vocês da tela. Eu sou uma pessoa do mal. Pronto, agora vocês estão com meia tela dividida. Meia para lá, meia para cá. Só vocês. Minha mãe me acha o melhor... Minha mãe fala que eu sou o melhor professor que tem na escola. Ela nunca fez o curso comigo. Vamos lá. Agora página 27. Página 27. Página 27. O ramo de risco diverso evoluiu consideravelmente nos últimos anos. No passado, ele era composto por modalidades e uma estruturação técnica tarifa única para todo o mercado. Em 2011, a partir de uma normativa da SUSEP, o mercado começou a se transformar e ter maior liberdade às seguradoras e desenvolverem novos produtos. A alternativa a 417 de 2011. Esse é o tipo de pergunta que não vai contribuir em nada com vocês. Me perdoem. Não é uma pergunta para cair numa prova. A partir das mudanças propostas na 2011, algumas modalidades deixaram de fazer parte do ramo de RD, verdade, passaram a ser tratadas em outros ramos, como alagamento e inundação, e os valores se tornaram coberturas acessórias, em especial do ramo. Aqui tem uma questão. Olha só. Nesse caso, tem uma lógica para se perguntar. Eu, André, aluno, tenho que saber visualizar aquilo. Ó. O que é um seguro patrimonial, o que é um seguro de danos, o que é um seguro de vida, né? Quando falamos de RD, estamos falando de um seguro patrimonial. Quando falamos de um seguro patrimonial, eu não posso pensar em vida. Então, ali eu já elimino vida, já elimino transporte automaticamente. E vou trabalhar com um compreensivo empresarial. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês respondem sim ou não. Essas coberturas que tem aqui, que a gente está vendo, por exemplo, equipamentos estacionários, a gente sabe que cabe no compreensivo empresarial. Cabe no condomínio? Compreensivos estacionários. Primeiro de tudo, eu tenho que saber o que é um estacionário, né? Será que cabe num condomínio, por exemplo? Equipamentos portáteis cabem num condomínio? Equipamentos eletrônicos cabem num condomínio? Vai, mais uma só. Alguém responde sim ou não? Então, cabem. Paula, Wander, cabe. Ó, Paula. Equipamentos estacionários, por exemplo, num condomínio, num prédio, pode ser o gerador que está na área comum do prédio. Isso é um equipamento estacionário. Pode ser o chiller do ar-condicionado, que está lá na torre, a torre de resfriamento do ar-condicionado central. Isso é um equipamento estacionário. Olha que interessante.
Equipamentos eletrônicos. Você em alguns condomínios que você já visitou, principalmente nos empresariais, é óbvio que aqui eu estou indo também um pouco na maldade. Você deve ter passado por cancelas, sabe aquelas cancelas que ficam ali da portaria? Isso, Michele. Aquilo da portaria, aquilo são equipamentos eletrônicos também. Né? Notebooks que às vezes estão na mesa do pessoal de portaria, no pessoal que faz a administração dos prédios, as câmeras de monitoramento. Então, muitas dessas coberturas que envolvem equipamentos, você tanto usa no compreensivo empresarial como no compreensivo condomínio. Professor, e para residência, é possível? Eu vou falar para você que eu conheço residências que têm geradores de menor porte, pequenos, tá bom? E tem equipamentos enquadrados como estacionados, tá bom? Placa de energia solar também entra, perfeito, Jorge, bem lembrado, nas residências, é um RD. Então, veja que tem uma coisa que me preocupa muito, que é o maldito do Ctrl+C com Ctrl+V. Às vezes, alguns colegas nossos pegam uma apólice que você desenvolveu, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, ganha o negócio e fala, eu sou bom pra cacete. Só que aí, assim, pegou a residência do Aldo. O Aldo, até 2 anos atrás, ele tinha um residencial e ele ainda estava fazendo a casa do jeito que ele queria. Ele ainda não tinha feito aquela churrasqueira, não tinha colocado aquela televisão na área coberta da churrasqueira, não tinha colocado as placas solares sobre a casa. Mas o cara que vai fazer o seguro hoje pegou a cópia da minha apólice no Ctrl+C, Ctrl+V e falou, tá aqui, Aldo. Enquanto o André está te cobrando 1.000, eu vou te cobrar 999. E o Aldo, porque todo cliente é assim, gente, olha o valor. Ele acha que está tudo igual. Ele não sabe diferenciar alho de bugalho. Então, ele fala, tá tudo igual, manda ver. Só na hora de sinistro que ele descobre que não. O André iria lá, Aldo, como é que tá a tua casa? Mudou alguma coisa? Tu já terminou aquela churrasqueira que tu me falou há 2 anos atrás que tu estava fazendo? O que tu fez de diferente? Sabe? E aí é que vai. Só se descobre na hora que tem sinistro. Então, hoje tem muitas dessas coberturas que são de RD que vão cair. Sim, Wander. Sim, Wander. A culpa é do cliente. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você ainda não tenha ouvido falar. O cliente é hipossuficiente. Ele é hipossuficiente. Ele desconhece do que é seguro. Por isso que ele procura um profissional que recebe por isso, para que de forma técnica analise o risco dele e oferte a melhor condição de mercado. A melhor condição de mercado, às vezes, não é o menor preço, e sim aquilo que é melhor. E aí você oferece a melhor condição de mercado e outras cotações. E fala, essa aqui é o menor preço, mas a melhor condição é essa para você. Se ele quiser contratar essa, está explícito e você deixou isso claro para ele. Aí você guarda isso contigo. 5 anos, guardadinho lá no meu coração. Se dá um problema lá na frente, ele optou pela mais barata, sem a cobertura, se ele vier para cima de você, você fala, amiguinho, eu te dei essa, mas eu te dei essa aqui. E você falou que não queria essa. Você só quis essa pelo preço. Mas eu te disse que a melhor condição é essa. Isso, 5 anos. 5 anos. Você pode documentar por e-mail, você pode documentar de qualquer forma. O palhaço que vos fala, nos meus clientes, eu estou cansado de escrever, apesar da condição da companhia X ser mais barata, a melhor condição técnica com custo-benefício é essa, um pouco mais cara. Pronto. Aí o cliente escolhe. Se ele for contratar a menor, ele que se ferre. Porque eu tenho certeza que o sinistro que vai dar é aquilo que não tem cobertura securitária. O que eu não posso fazer é jogar toda a responsabilidade nele, porque o juiz não joga a responsabilidade nele. Quando tratamos, Wander, quando tratamos de pessoa física, tá? Pessoa jurídica não vale. Pessoa jurídica não vale. Só vale para pessoa física. Ele é hipossuficiente. O professor de responsabilidade civil vai falar isso para vocês.
Com o surgimento dos planos seguros, algumas antigas modalidades, por não terem tanta expressão econômica e por necessitarem de contratação específica, permanecem no ramos diversos. Verdade. Podemos afirmar que os exemplos dessas modalidades são joalheria e material rodante. Eu não vou nem entrar nos outros, porque os outros todos, vocês sabem que existe produto específico que vocês estão estudando. Não preciso nem falar dos outros. Senhor Antônio, aqui está mais o perfil de como hoje são as questões da prova. O senhor Antônio é diretor de uma grande empresa, recebeu a tarefa de buscar no mercado um seguro para ressarcir a empresa de eventuais prejuízos causados pelo desvio de bens e valores cometidos por funcionários. E ele procura você para atuar como seu corretor. Qual o seguro que você vai oferecer ao senhor Antônio? Alternativa E, fidelidade. Fidelidade, tá bom? Então, resolvido isso, vamos para parte 3. Vamos ver se eu não vou atropelar um pouquinho. Deixa eu ver quantos slides são no 3 aqui. 30 até... É curto, 10 slides. Tranquilo. Bom, eu acho que está dando para a gente entender bem até agora, né? Eu sei que às vezes fica um pouco confuso as coisas, mas acho que a gente está conseguindo esclarecer. Mais uma vez, se você não me pergunta, eu não sei qual é a sua dúvida. Solte a voz, levanta a mão ou escreve aí. Bom, primeira coisa, visualmente, você está olhando ali o lado esquerdo da tela? Está vendo uma colheitadeira? Você sabe que uma colheitadeira é um equipamento rural, perfeito? Logo, equipamento rural, está vendo que está com um X enorme em vermelho? Não cubro equipamentos rurais. Você quer fazer seguro de colheitadeira? Vai lá no seguro rural. Lá no seguro rural, isso, lá no seguro rural, você tem subsídios. Você não paga IOF. Professor, qual é a diferença se eu fizer um trator no seguro rural ou num seguro de RD? A diferença inicial já é 7,38. O seguro rural não cobre IOF, aqui cobre IOF. Essa é a primeira parte já. Já dá 7,38 de diferença. De cara, tá bom? Enxergam isso? Estão vendo lá o X? Se alguém quiser fazer um RD, um equipamento rural, e responder na prova, eu vou ficar muito triste. Muito triste. Triste mesmo. Triste. Vamos nessa. E olha, hein, isso é desde 2011, já faz um tempo e tem gente ainda que insiste nisso. Mas vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Ó? O que são equipamentos? Agora a gente vai entrar em produtos, tá bom? Na outra aula, quando eu abrir a outra aula, aí eu vou fazer um negocinho um pouco diferente. Como eu sempre digo, na classe tem uma galera que domina isso, porque já é corretor de seguro, já trabalha em corretora, já sabe o que faz e o que não faz. E tem uma outra galera que nunca viu como se comercializa esse produto. Como é que se faz esse tipo de seguro? Então, na outra aula, eu vou dar 2 exemplos. Um risco a risco e um de limite único. Como é que a gente faz isso? Como é que se joga? O que eu entendo que é o melhor produto ou não, mas eu sempre faço isso no começo da aula. E por quê? Porque, às vezes, quando eu começo a aula, ali nos 10 primeiros minutos, a galera ainda está chegando. Então, como isso não faz parte da apostila, a gente faz lá, tá bom? Mas eu mostro para vocês no começo da outra aula. Vamos lá. Então, o que eu tenho de estacionários? Máquinas, equipamentos industriais, comerciais, agrícola, do tipo fixo, instalados em operação permanente em local determinado. Imóveis, máquinas e equipamentos comerciais ou agrícolas dotados de autopropulsão, movidos por outro equipamento. Tá bom? É assim que funciona a separação do que é estacionário e do que é móvel. O que eu preciso saber, professor, para a hora da prova? Se você sabe o que é um, o outro automaticamente você já sabe também o que é. Se você sabe o que é um equipamento móvel, se você sabe que um equipamento móvel é aquele que tem autopropulsão, o estacionário é o fixo. Se você sabe que o estacionário é o fixo, você sabe que o outro é o móvel. Perfeito? Perfeito?
Perfeito. Pensa comigo. Uma escada rolante, móvel ou estacionário? Responde aí. E ou M? Móvel ou estacionário? Uma escada rolante. Olha a alegria do professor. Estacionário. Óbvio. Ele não se. A escada. Tem gente que vai falar, lógico que se locomove, professor, vai de um andar para o outro. Mas ela não sai andando por aí. Ela fica ali e acabou. É como uma esteira do porto. Exatamente. Exatamente. Mas tem gente, Wander, que se confunde. Na hora da prova, fica nervoso. Ai, meu Deus, uma escada rolante. Ela é fixa. O elevador é um equipamento fixo. Ele não é móvel. Ele só vai de um andar por outro. Tá bom, mas ele é fixo. O elevador não consegue sair do ponto. Uma esteira do Porto de Santos é fixa. Existe um negócio, não sei se vocês sabem o que é, Olha como o nome é ruim. Olha o nome como é ruim. Se chama ponte rolante. Ponte rolante. Quando tu fala assim, ponte rolante, ah, meu Deus. Que diabo é isso? A ponte rolante é um guindaste. Só que ele é fixo em trilhos. Às vezes numa parede muito utilizada em indústria. Ele não sai dali, ele só fica ali. Aquilo é um equipamento fixo. Então, eu preciso, como corretor, identificar o que é uma coisa ou outra, tá bom? O cliente vem para você e fala assim, eu tenho uma ponte rolante, queria fazer o seguro. Aí você olha assim e fala assim, mas uma ponte é dentária? Equipamentos estacionários estão em vários equipamentos. A cobertura de risco diversos tem vários produtos, vários tipos de equipamentos. Tem os arrendados cedidos a terceiro. Você está cansado de ir no supermercado, você está cansado de ir na padaria e ver aquelas geladeiras da Kibon, ver a geladeira da Coca-Cola. Aquilo tudo é comodato, aquilo é equipamentos arrendados ou cedidos a terceiros. Comodato é um termo técnico que é quando uma empresa fornece um bem dela a terceiros em contrapartida de alguma coisa. Nas empresas, nesses call centers, nesses coworks que tem por aí, é muito comum você ter uma área de cozinha onde tem lá uma geladeira com sanduíche, com refrigerante em lata, negócio de café, com fichinha, com dinheiro. Isso tudo é equipamentos arrendados e cedidos a terceiros. E aí, contra o consumo, o comodato se dá contra o consumo, a receita de quem põe aquela geladeira lá está no consumo. Quer ver uma outra coisa? Aquela maldita máquina de catar bichinho no shopping. Pronto. Que nunca se cata nada lá dentro. Aquilo é um equipamento arrendado cedido a terceiro. Fica lá no shopping. É meu, eu boto aquela máquina lá e tenho que fazer o seguro, porque se der uma porcaria naquela máquina, eu quero a cobertura. Ah, isso é normal, isso é comum. Equipamentos cinematográficos, fotográficos e de televisão. Ó, eu acho que esse é um mercado em boom. Está disparado isso aqui, está disparado. Que apesar das tecnologias embarcadas nos celulares, cada vez mais a gente tem visto gente fazendo filmagens. Não, então aí... Peraí, Paula, já vou chegar aí. Cada vez mais as pessoas têm feito filmagens, uma série de coisas, né? As pessoas estão saindo dessa parte amadora para profissional. Eu mesmo estou pensando em montar um canal de YouTube, Os Carecas Bonitões. Eu só tenho que achar Os Carecas e Os Bonitões. Eu só vou montar o canal, entendeu? Então, o que acontece? Cada vez mais, esse é um boom de mercado. Eu acho que daqui para frente, isso aqui vai dar uma valorizada. Quando eu for falar de equipamentos eletrônicos, fotográficos, eu quero destacar uma outra coisa. Equipamentos em exposição, a gente está voltando com esse mercado das exposições, das convenções e exposições e operações sobre água.
já fica claro que eu não faço agrícola, aí começa aquela coisa da escola de repetir as situações. Não fazemos seguros agrícolas dentro dessa carteira, tá bom? Se for para uso agrícola, vai fazer lá e acabou. E algumas das coberturas, às vezes, são acessórias do seguro de compreensivos. Paula, para essa situação que você comentou, não se enquadraria aqui. Aqui eu cubro o equipamento. O equipamento. Teria que ter um seguro de responsabilidade civil para amparar um acidente com qualquer terceiro, tá bom? Deveria ter um seguro de responsabilidade civil para amparar o terceiro. Eis que eu dei uma risada porque eu falei assim, eu pensei aqui com os meus botões, eu sou capaz de botar a fichinha e ver se consigo pegar a criança pela garra e jogar de volta pelo buraco. Mas assim, né? Criança é um negócio terrível, né? Não vou nem comentar, não vou apanhar. Bom, formas de contratação. Risco absoluto, a gente sabe que não tem rateio. Risco relativo e risco total. Né? Risco absoluto. O nosso mercado, até R$1 milhão, um milhão de reais, opera em risco absoluto. A partir de R$1 milhão, pode esquecer. Já é risco relativo ou risco total. Se a máquina vale R$3 milhões e eu faço um seguro de R$3 milhões, risco total. Se a máquina vale R$3 milhões e eu faço um seguro de R$3 milhões, risco total. Se a máquina vale R$3 milhões e ela é tão grande que eu entendo que se ela tiver um dano, eu não vou perder 3, eu vou perder 2, risco relativo. Quando a IS é menor que o valor em risco, damos o nome de risco relativo. Mais uma vez, a apostila quer que você lembre que não fazemos seguros agrícolas. Seguros agrícolas deverão ser contratados na cobertura, no ramo de seguro rural. Aqui só falamos de comerciais e industriais, tá bom? Adoro a repetição. Pronto, chegamos. Olha que bonitinho, quanta imagem. Tudo que você está vendo na tela é um equipamento móvel. Tudo que você está vendo na tela é um equipamento móvel. São equipamentos que rodam com alta propulsão. Pode ser de roda, pode ser de esteira, não importa. Pode ser um trator, uma empilhadeira. Então, vamos lá. Eu tenho um cliente que é um mercadinho. Lá no mercado tem uma empilhadeirazinha, não é uma paleteira, tá bom? Aquela paleteira manual, que parece um jacaré, tá? Aquele... Como é o nome daquele negócio? Que levanta carro? Caramba. Macaco. Sabe aqueles macacos que a gente tinha no carro? Uma paleteira que a gente tem, que usa em oficina, sabe? A paleteira é a mesma coisa. Entra debaixo do palete, o funcionário fica fazendo uma força violenta para levar ela até a área de colocar nas coisas nas gôndolas. Não é isso. Estou falando equipamentos que são móveis, tem autopropulsão, pode ser elétrico, pode ser a gás, não importa, tá bom? Mas tem autopropulsão. Então, eu tenho um supermercado que o cara tem uma empilhadeirazinha elétrica. Vou contratar um risco compreensivo empresarial para o supermercado. Como ele tem empilhadeira, eu coloco uma cláusula lá. Equipamentos móveis. 70, 80 mil reais. Correto. O que vai cobrir, professor? Imagina a empilhadeira está colocando alguma coisa nas prateleiras e simplesmente as prateleiras caem sobre a empilhadeira. Risco coberto. Simples assim. Isso é um dano de causa externa. Professor, por que eu estou contratando no compreensivo? Porque a empilhadeira só fica lá dentro, então eu posso contratar no compreensivo.
Professor, esse cara tem mais de um supermercado, um dia essa empilhadeira está na loja A, no outro dia está na loja B, no outro dia está na loja C. Ele coloca em cima de uma picape que ele tem e leva a empilhadeira de um lado para o outro. Aí eu contrato no RD com uma cobertura, nesse produto aqui, com uma cobertura de transporte atrelada a ela. Pronto. Eu preciso enxergar o risco, eu preciso entender o risco. Seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização pelas perdas ou danos causados aos bens segurados de equipamentos móveis, até o limite máximo de garantia, desde que tenha decorrido diretamente de um ou mais riscos cobertos. Quais são os seguros? Quais são os equipamentos móveis? Sim. Não, peraí, Wander, peraí que eu já respondo. Máquinas e equipamentos industriais comerciais dotados de alta proporção, movidos por outro equipamento. Equipamentos destinados a produzir trabalho, aí entre outras coisas. Uma coisa importante. Esse tipo de equipamento que você está vendo não pode ter placa de automóvel, porque aí vira automóvel, vira veículo de trânsito. Não, em geral, não pode ter placa, tá bom? As seguradoras, se tiver placa, não aceitam. Algumas seguradoras têm placa, sai da carteira de RD, que é considerado veículo, tá? Wander, então no empresarial tem que acrescentar o valor da empilhadeira ao LMI? Wander, eu acho que você quis dizer o seguinte, no empresarial eu tenho que incluir o valor da empilhadeira no VRD, que é valor em risco declarado. Sim, aquele valor de risco declarado é a soma do prédio mais o conteúdo é formado por MMU, que são móveis, máquinas e utensílios, e a empilhadeira é uma máquina, tá bom? Mercadorias e matéria-prima, que é o estoque que o cara tem, que vai comercializar. Então, sim, ele está no VRD, e aí você vai destacar uma garantia, uma cobertura que se chama equipamentos móveis, e vai colocar naquela cobertura o LMI. O LMI é o limite máximo de indenização da cobertura, no valor da empilhadeira. Beleza? Entendido? Sim, é uma cobertura acessória. Veja, se pegar fogo na empilhadeira, a cobertura que vai pagar a empilhadeira é a cobertura de incêndio, porque ela está dentro da cobertura de incêndio. Agora, se a empilhadeira estiver lá dentro e cair a prateleira sobre ela e danificar, aí é a cobertura de equipamentos móveis. Porque esta cobertura, ela se dá por um dano de causa externa. Tá legal? Às vezes a empilhadeira pode estar manobrando, o peso ter sido mal dimensionado e ela tombar. Faz parte. Riscos cobertos. Perdas e danos materiais causados aos equipamentos móveis descritos na pólice por qualquer acidente decorrente de causa externa, inclusive roubo e furto qualificado, exceto nos mencionados nas exclusões gerais específicas. Aqui um parênteses. Aqui eu estou falando da cobertura básica DRD. Lá no Compreensivos é diferente, hein? Aqui, dentro da cobertura básica, as seguradoras oferecem a cobertura de danos de causa externa, e aí depende do produto de uma seguradora para outra, com ou sem roubo. Cada seguradora tem um perfil. Tem seguradora que é com roubo, tem seguradora que é sem roubo. Tem seguradora que oferta os dois e fala, você decide o que quer comprar, aquilo que você quer comprar é o que vai ser melhor. Eu posso contratar sem roubo, professor? Pode. Eu posso contratar com roubo? Pode. Tem diferença? No preço. Naturalmente. A cobertura desse seguro abrange equipamentos segurados quando estão nos canteiros de obras, considerando como tais locais de guarda, assim como a translação, ou seja, movimentação de um lado para o outro. Acabei de falar para vocês, saiu de um shopping, saiu de um supermercado, foi para outro. Então, esse movimento, quando ele é feito por meio de um transporte, né, correto, então, assim,
Eu posso levar numa picape minha? Posso. Pode ser até uma montana? Pode. Desde que caiba dentro da montana. Não adianta eu querer levar um trator em cima de um fusquinha e não caber, né? Mas se a empilhadeira coberta na traseira de uma montana, pode ir. Amarradinha, presa, beleza. Pode ser o segurado. Pode ser um automóvel do próprio dono do supermercado. Pode ser um carrinho do supermercado. Pode, não tem nenhum problema. Desde que seja coerente. Não dá para me colocar uma casa em cima de um Fusca. Uma coisa que não há cobertura. Existem lojas que vendem esses equipamentos. Quando a loja vendeu o equipamento, e esse equipamento, imagina que eu, André, sou dono de um supermercado, comprei na loja do Wander. O Wander falou, André, eu vou te entregar lá na sua loja, lá no seu supermercado. Ele fez uma venda CIF. Vocês aprenderam isso em transporte, eu acho. Ele fez uma venda CIF. A responsabilidade de quem vende é entregar no destino. Ok? Vocês já aprenderam isso, eu acho. Aí como é que fica? Ele vai entregar. Se a responsabilidade dele é entregar no destino, enquanto eu não assinar a nota fiscal, se acontecer alguma coisa ao equipamento, o Wander vai pegar o equipamento, vai levar de volta e vai trazer um outro. Ele tem que me dar um outro equipamento no lugar, tá bom? De loja. Deixa eu ver o que mais aqui tem. A cobertura mencionada via... então, nesse caso, não há cobertura securitária para isso, tá bom? Se o Wander estiver vendendo, ele tem que dar a cobertura de acordo com o risco específico. Riscos de diversos equipamentos estacionários, aí aqui já não são os móveis, são os fixos. Olha o que são equipamentos estacionários, por exemplo, para a gente enxergar. Eu vou ter desde gerador, isso aqui é um gerador. Sabe aquela cadeira que a gente adora sentar? Eu odeio isso aqui, gente. Não tem lugar pior no mundo do que uma cadeira de dentista, para mim. Cadeira de dentista e elevador são coisas que eu não tenho o mínimo prazer de estar presente. Isso é um equipamento estacionário. Na sua complexidade, aqui eu tenho uma série de coberturas. Ah, professor, que dano pode acontecer a uma cadeira dessa? Pode ser que a faxineira do meu consultório dê uma lavada nisso, jogue água sem querer. Isso é um dano. Equipamentos como impressoras. Também é um equipamento estacionário. Que tipo de dano pode acontecer a uma impressora, professor? Imagina que numa mudança de layout dentro de um escritório, a pessoa está levando de um lado para o outro e tomba a impressora. Isso é um dano. Isso é um dano. E quebra a impressora. Quantas e quantas vezes você já não viu aquela cena da pessoa levantar um computador, está levando para um lado, esquecer de soltar os fios e o computador cair no chão? Isso é um dano de causa externa. Ou você olha para a faxineira da sua empresa, para a pessoa que faz a limpeza do escritório, e fala assim, ó, o escritório está um pouco sujo, esse final de semana dá uma geral mais pesada aqui. Aí a pessoa vem com um balde d'água e, sem querer, derrama um balde d'água sobre o equipamento. Isso é um dano de causa externa. Quantas vezes você já não esteve com o seu computador, com o seu teclado sobre a mesa e resolveu tomar um guaraná e deixou o guaraná cair sobre o teclado e danificou o teclado? Isso é um dano de causa externa. Tudo isso é risco coberto. Esse seguro tem por objetivo a garantia de pagamento de indenização pelas perdas e danos dos bens segurados até o limite da garantia, desde que tenha ocorrido diretamente ou de um ou mais riscos cobertos. Professor, tá bom, legal, lindo. E como é que é um gerador? O senhor vai jogar água no gerador e ele vai quebrar? Não. Vou pegar um exemplo de gerador só para você ver. É muito comum um gerador estar em subsolo de prédio. É muito comum um gerador estar dentro de uma sala num subsolo de prédio, tá bom? É comum. Aí o que acontece? Existe uma vibração quando o gerador liga. Vibra.
Às vezes o teto cai sobre o gerador e danifica. O teto, quando cai, é compreensivo desmoronamento. Cobertura de compreensivo desmoronamento. Elemento estrutural caindo. Risco coberto. Mas o que a parede danificou não tem cobertura em desmoronamento. A cobertura só se dá para a recuperação do teto. O que vai pagar os equipamentos estacionários é a cobertura de equipamentos estacionários. Isso é um dano de causa externa. Aí é alagamento. Aí não é dano de causa externa. Então, neste caso, qual é a minha modesta opinião? A minha modesta opinião. Por isso que eu digo que em condomínio, você também contrata equipamentos estacionários. Deixa eu ver o que o Fábio escreveu aqui. Um técnico de TV arruma na bancada e cair tem cobertura. Sim, vai ter cobertura de responsabilidade civil para ele. Agora, se o técnico estiver levando essa TV no carro, cobre a queda, Fábio, a partir do momento, veja, a partir do momento que esse técnico de TV está sobre esse bem, sobre sua responsabilidade, a cobertura é de responsabilidade civil dele, da atividade dele. Não vejo porque não daria cobertura. Não. Sim, veja, Wander, não na cobertura de RD equipamentos, na cobertura de alagamento. Ele é coberto, mas na cobertura de alagamento. Sim, Paula, isso é lá nos compreensivos, porque no compreensivo, o que eu... Ó, vou repetir, Paula, eu falei assim, ó, lá no subsolo da garagem, o gerador é ligado, ele precisa ser ligado uma vez por semana, tá bom? Para fazer os testes de entrada. Ele tem uma rotina de teste. Então, ele é ligado. Quando liga um gerador, eu não sei se você já viu, é como se fosse um motor de caminhão, aquilo ali fica vibrando. E, às vezes, por uma situação, o teto, ele pode sofrer uma rachadura, e aí cai parte do teto, cai o reboco, a gente chama de reboco. Cai o reboco sobre o gerador, tá bom? E danifica o gerador, amassa, quebra, alguma coisa assim. Tem que ser reparado o gerador. A cobertura de desmoronamento que tem no condomínio, por exemplo, vai amparar o reparo do teto. Vai se contratar um pedreiro, ele vai botar lá o cimento, vai passar massa corrida, vai pintar e vai arrumar isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é arrumar o equipamento. Aí é equipamento estacionário, tá bom? Lembrando que a cobertura, perdas e danos materiais causados aos equipamentos estacionários descritos na apólice por qualquer acidente decorrente de causa externa, inclusive o roubo. Eu gosto de colocar essas figurinhas porque só de bater o olho você já sabe do que eu estou falando. Não é da cerveja, gente. É da geladeira. Nossa Senhora, só porque hoje é sexta-feira vocês já estão assim, né? Terrível. Mas vamos em frente. Equipamentos arrendados e cedidos a terceiros. Às vezes, isso pode ser por comodato também, tá bom? Não precisa ser só arrendamento mercantil. O seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenizações pelas perdas e danos causados aos bens segurados quando arrendados ou cedidos a terceiros em território nacional até o limite máximo de garantia, desde que tenham decorrido direta ou indiretamente de mais de uns riscos cobertos. Quais são os riscos cobertos? Os danos de causa externa, inclusive o roubo ou furto, exceto os mencionados nas exclusões. Professor, que cobertura se daria a essa geladeira aí, professor? Sei lá, eu bebi tanto que eu derrubei a geladeira. Eu sou um cliente da loja, do restaurante, do bar, do boteco, da padaria. Enchi tanta cara, eu sou gordinho, eu já passei de 5 arrobas, eu dei uma balançada, fui para cima da geladeira e derrubei a geladeira. Risco coberto. Quebrei a geladeira. É um risco coberto. É um dano de causa externa. Veja que interessante.
Sabe a Brastemp que fabrica essa geladeira? A Brastemp é que fabrica essa geladeira, para entender de forma fácil. Quando a Brastemp vende para a Skol a geladeira e fala, Skol, vou te entregar lá no seu CD de distribuição, no seu centro logístico, enquanto a Brastemp está levando a geladeira da fábrica da Brastemp até a Skol, não tem cobertura securitária. Não tem cobertura securitária. Enquanto a Brastemp está levando a geladeira da Brastemp até a Skol, sem cobertura securitária. Chegou lá na Skol, a Skol botou lá e foi levar para o boteco do André. Quando chegou no boteco do André, quem está levando a geladeira até o boteco do André é a Skol. Saiu lá do CD da Skol e foi até o boteco do André. Aconteceu um acidente no meio do caminho, risco coberto. Risco coberto. Tá bom? É assim que funciona. E são danos de causa externa. Equipamentos cinematográficos, já sabemos o que é isso. Ó, vou repetir, hein? Igreja, tem demanda para isso. Empresas que trabalham com publicidade, tem demanda para isso. Empresas que trabalham com eventos, casamentos, festas, tem demanda para isso. Em particular, eu falo isso porque a gente é leigo, a gente não entende. Isso aqui é muito caro, gente. Isso aqui é uma grana. Às vezes, isso aqui é mais caro do que a máquina. A lente, às vezes, um conjunto de lente custa mais caro do que a máquina. Tá? Então, sempre que for fazer isso, procure se informar com quem é o dono do equipamento, esses valores de forma estratificadas. Tá? E você contrata isso de forma separada, tá bom? A questão que fica é que as seguradoras aceitam esse risco entre 2 e 3 anos no máximo. Porque depois isso aqui tem um declínio, né, de valor e aí começa a encher muito a paciência da gente. As seguradoras não querem mais. O que vai cobrir? Imagina que eu estou no meio da rua, filmando lá, fazendo a filmagem, passa um maluco, bate na minha máquina e a minha máquina cai no chão. Risco coberto. Isso é um dano de causa externa. Aconteceu, um acidente. Imagina que eu estou no meu carro, dei uma freada brusca e a máquina, eu deixei a máquina sobre o banco, né? Mas eu tive que dar uma freada brusca e pum, caiu. Dano de causa externa. Imagina que eu estou na minha moto, a máquina está aqui na minha mochila, caí, arrebentei com a moto e a máquina quebrou. As lentes quebraram. Dano de causa externa. Tudo isso é risco coberto. Agora, existe uma questão que você precisa ficar atento. Existe no mercado a oportunidade de se contratar isso de uma forma mais ampla ou de uma forma restrita. O que seria de forma restrita? O uso dos equipamentos em local restrito, ou seja, num estúdio de fotografia ou num estúdio de filmagem. Esse equipamento fica exclusivamente no estúdio. Ele tem um preço. Não, esse equipamento ele é utilizado também na externa. Aí é outro preço. Então, atente a isso. Quando você for fazer isso com o teu cliente, pergunte, você usa equipamento no estúdio ou também para a área externa? Não, eu uso no estúdio só. Tem gente que tem alguns, e sim, o risco amplia. Tem gente que só usa dentro de um estúdio. Se você estiver dentro de um estúdio, você pode contratar o empresarial para ele, tá bom? Contrato empresarial e coloca uma cobertura, desde que o produto venda, equipamentos cinematográficos. Só tome cuidado porque, em geral, as coberturas no compreensivo, elas são limitadas. É um percentual da básica. Ou um valor máximo, 20, 30 mil reais. Então, toma cuidado com isso, porque às vezes você pode ter um equipamento que custe muito mais, ou a soma de vários equipamentos que custam muito mais do que isso, e aí você vai acabar tendo um prejuízo. Não é que você vai ter um prejuízo, o teu segurado vai ter uma cobertura que não vai dar uma amplitude que ele necessita. Tá bom?
Os riscos estão cobertos por danos materiais causados aos equipamentos cinematográficos, inclusive os acessórios identificados por acidentes decorrentes de causa externa, inclusive roubo e furto. A cobertura de seguro abrange equipamentos segurados quando em depósito. A gente vai viver agora um momento, né, que tem aí essas campanhas eleitorais. A gente tem alguns idiotas, porque a pessoa só pode ser idiota, que não aceita a opinião inversa, né? Eu sou palmeirense. Nem por isso eu odeio São Paulino, nem por isso eu odeio corintiano, nem por isso eu odeio santista, nem por isso eu odeio flamenguista e assim sucessivamente. E não espero que a pessoa do lado de lá, que torce para outro time, me odeie só porque eu sou palmeirense. E a mesma coisa se vale para a política, a mesma coisa se vale para a religião, a mesma coisa se vale para a opção sexual, a mesma coisa se vale para a cor que a pessoa tem ou etnia que ela é. É ridículo. É ridículo. Eu tenho uma ideia, eu tenho um candidato, o meu candidato é o que eu acho que melhor atende aquilo que, de forma ética e moral, eu aceito. Então, acabou. É o meu princípio. E não é porque é o meu princípio que está errado. Mas aí, para entender, agora nós vamos entrar... Só um minuto, Fábio. Agora nós vamos entrar numa situação. Qual é essa situação? Nós vamos ter muitas pessoas nas ruas filmando de forma profissional os eventos políticos. Muitas pessoas, com câmeras caríssimas. Não é só de celular, não, com câmeras. E não vai ser difícil passar uns malucos e dar uns tapas nessas câmeras, elas irem para o chão. Não vai ser maluco alguém encostar uma arma na costa dessa pessoa e falar, me passa o equipamento, senão eu te mato. Esse é o momento de boom. Esse é o momento de demanda para esse tipo de risco, tá? Não, Fábio, não tem cobertura. Nunca furto simples tem cobertura. Nunca furto simples tem cobertura. Furto simples é o simples desaparecimento. Ó, Fábio, vou te dar uma coisa que não tem cobertura aqui. Imagina, Fábio, que você saiu do teu estúdio com 2, 3, 4 máquinas, tá bom? No teu carro, parou ali na rua, pegou uma máquina ou 2 máquinas, foi para o ambiente e deixou outras 2 máquinas dentro do carro, como contingência, porque às vezes quebra, né? Tu deixou lá 2 máquinas, está guardada, está lá dentro do carro, dentro do porta-mala ou dentro da estrutura do automóvel. Quando você voltou, quebraram o vidro do carro e levaram as máquinas. Isso não tem cobertura. O equipamento deixado dentro de veículos não tem cobertura securitária. E nenhuma apólice. Me entendeu? O equipamento tem que estar com o segurado ou com os representantes do segurado na hora do sinistro. Perfeito? Vale também para os portáteis. Vale também para equipamentos portáteis nessa situação. Deixa eu ver o que tem aqui. Vou falar desse aqui e para aqui, tá bom? Ó, nós estamos voltando para esse mercado. Esse mercado tinha parado de exposições, de feiras, agora está voltando. E cada vez que a gente vai num local desse, eu gosto muito de ir naquela CCXP, né? Aquele ambiente eu acho maravilhoso. Muito louco, essa galera caracterizada, show de bola. Vou com as minhas filhas, é um sofrimento porque tu fica andando o dia inteiro naquele negócio, parece que não para. É louco aquilo. É verdade. Extremamente cansativo, mas é legal. E aí tem os estandes, né, Fábio? Tem aqueles estandes. Aquele stand se faz um seguro do que está lá dentro. Então, às vezes tem equipamento, e tem as feiras também de comércio, sabe? Às vezes é das seguradoras, Conex, às vezes é feira de empresas de segurança. Então, tudo que
está lá dentro, aqui, ó, a gente está vendo esse ambiente, ó, aqui é daqui bom, então aquela geladeira lá no fundo está coberta, esse sofazinho está coberto, a mesinha está coberto, as cadeiras onde as pessoas estão sentadas estão cobertas, os painéis estão cobertos, esse balcão está coberto, essa moça não está coberta. Entendeu? O piso está coberto, porque isso aqui é uma estrutura que ele montou aqui, depois ele leva para outra e para outra. A cobertura se dá desde o momento da saída do local de origem até o período de montagem, no período de exposição, no período de desmontagem, até o retorno à origem. Então, tudo que você está vendo aqui está coberto por N eventos. É um multirriscos, cobre tudo que está aí dentro. Cobre dano elétrico, cobre em caso de incêndio, cobre em caso de vendaval, impacto de veículos, às vezes tem maquinário na hora que está montando, que bate, derruba. Tá, professor, e se esse painel cair sobre a cabeça desse cara aqui, tem cobertura securitária? O painel tem, a cabeça dele não. A cabeça dele é RC exposição. É outra coisa. É outro seguro. Então, em geral, quando fazemos esse seguro, para garantir o risco, também fazemos um seguro que garante a responsabilidade civil. Eu vou parar aqui, porque são 11 horas, é sexta-feira, e a gente precisa trabalhar também, né? Só para fazer uma brincadeira, mas o dia nosso está corrido. Eu volto na outra aula para especificar isso de forma mais objetiva e a gente termina o capítulo 2 e já entra nos outros capítulos. Tá bom, gente? Valeu? Alguém quer perguntar alguma coisa? É tranquilo. Paulinha, a gente vai conseguir. Bom final de semana para vocês. Abraço na família. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.